Bom, Mário, eu queria primeiro ouvir a sua leitura, né? Qual a leitura que você faz dessa alternativa aprovada nessa sexta-feira, dia em que tradicionalmente a gente sabe não acontece muita coisa no Congresso, né? Sim. Olha, é um desdobramento natural, né? Natural no seguinte sentido. Obviamente buscava-se uma solução de consenso, e o Lira, né, presidente da Câmara principalmente. O orçamento secreto, a gente tem que lembrar que foi para o Centrão fazer o que ele quisesse com esse dinheiro e apoiar o Bolsonaro, que era um presidente fraco. Né? Aliás, ele ainda é presidente, né? A gente esquece que ele ainda é presidente. Pois Apesar do caminhão de mudança, apesar do caminhão de mudança e tal, enfim. Então, assim, o Centrão foi com sede ao pote, né? Transformou as emendas do relator, que eram emendas apenas para corrigir certos aspectos, né, do dinheiro que ia ser liberado, para transformar isso num balcão de negócio, né, um dinheirão, e o Centrão, obviamente, não quer abrir mão disso. Né? O Lira não quer abrir mão disso, e o Lira quer ser reconduzido ao cargo de presidente da Câmara na próxima legislatura. Então, para isso, ele precisa desse orçamento secreto. Então, havia ali um embate, né, entre um presidente que está entrando e que tem força, que vai ter força de presidente recém-eleito, que é o caso do Lula, né, um presidente fraco que sai, e esse instrumento que foi usado para manutenção de um presidente fraco, né, da parte do Congresso, não abrir processo de impeachment, esse tipo de coisa, né, isso ficou ali, bom, como é que faz? Né? Lula vai abrir mão desse dinheiro, vai ficar com um Congresso com esses dezenas de bilhões de reais para gastar sem controle do Executivo. Quer dizer, havia uma queda de braço ali entre o Lira, né, e o Lula. Lula entrando no Executivo, Lira querendo ser reconduzido à presidência da Câmara. Muito bem. Houve ali um estresse, né? Essa coisa andou no STF, né? Contestação às emendas do relator. O placar ficou em 5-4 e ontem, né, o Ricardo Lewandowski pede a suspensão do julgamento. Obviamente, isso foi uma jogada ensaiada, exato. Enfim, então, assim, eles fizeram essa solução de compromisso. Então, no STF, na segunda-feira, que é um dia do início do recesso judiciário, né? 19. Exato, que é uma coisa completamente anômala, né? Eu imagino que os votos que faltam, que são os votos do Gilmar Mendes e do Lewandowski, devem ser dados para que essa proposta agora do Legislativo seja aceita, e aí fica tudo em paz. Ou seja, se mantém o orçamento secreto, vai ter problema lá na frente. A gente sabe que vai ter problema. Então, assim, você tem, então, o Lira satisfeito, porque manteve o orçamento, né? O STF, imagino que vai... o Lula também já deve ter entrado ali num acordo. Qual é o interesse do Lula nesse momento? Passar a PEC do estouro, certo? A PEC de 200 bi, não sei se vai chegar a 200 bi, mas a tal da PEC vai passar agora, porque uma vez que foi dado o orçamento, gente e tal, vai sair satisfeita dessa história. Então esse é o jogo por trás dessa aprovação rápida aqui, né? Quer dizer, dessa proposta. Apesar que ainda tira um quinhão ali do Executivo no orçamento. Pois é, quer dizer, que, assim, seria impossível, se o Lula pensou isso, quer dizer, seria possível acabar com o orçamento secreto e aprovar a PEC, e diminuir o poder do Lira, ele já percebeu que não é bem assim, né? Certo? Então, de fato, numa negociação, não importa aí qual é o assunto da negociação, ela dá certo quando as duas partes, né, abrem mão de alguma coisa, né, para ganhar o máximo possível, mas tem que abrir mão. Então, de fato, o Congresso tem hoje vai continuar, né, se tudo seguir o plano, né, vai continuar tendo um orçamento gigantesco. São 23 bilhões. 23 bilhões, alguma coisa assim. Quer dizer, ou seja, vai ter um dinheiro que nunca teve, né, para dispor sozinho disso. Né? O Lula vai ter a PEC dele, né? E o STF, enfim, a constitucionalidade disso já fica mais fácil, né, de passar para o distinto público. Até né? essa questão do STF, Mário, queria saber a sua opinião, porque a gente viu que durante o governo Bolsonaro houve muitos embates entre executivo e judiciário. Também sinaliza esse acordão aí, uma aproximação mais pacífica? A questão toda é a seguinte: por que isso não foi julgado antes? Né? Porque o orçamento secreto era uma maneira do Congresso se sobrepor ao Bolsonaro, uma figura antipática ao STF e vice-versa. Né? Então, o julgamento secreto só entrou em julgamento agora quando o Lula foi eleito.
né? Então, aí que se criou o impasse. Aí as posições dos ministros iam cerrado fileiras para enfrentar o Bolsonaro. Então, uma maneira de enfrentar o Bolsonaro é deixar o Centrão, né, comandar o espetáculo, né? Correr solto, né? Porque era o Bolsonaro, voltando ao início aqui da nossa conversa, Bolsonaro estava, né, nas mãos do... Assim, o orçamento secreto foi uma maneira de pagar, né, pelo não impeachment do Bolsonaro. Agora, quando o Bolsonaro sai, exatamente.